Olá, pessoal! Aqui estamos em mais um programa Mindset, 206 programas em quase 5 anos. Hoje falando um tema super importante nesse ano de 2026, que é o Mindset de comportamento político. Vamos entrevistar o nosso querido deputado Hernani Polo, uma pessoa de muita referência. Eu vou dar um breve resumo aqui, tá? Ele tem 4 mandatos como deputado estadual. Foi também já presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Agricultura do governo Sartori, secretário de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento Econômico do governo Leite, forte atuação nas áreas de agricultura, desenvolvimento econômico e políticas, entre outras formações. Ele, estou pegando aqui, né, a cola, formado em Direito, técnico em Contabilidade, Direito, e agricultor atuante no setor rural. Hernani, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui falando que nós estamos fazendo às 16 horas de quinta-feira, o nosso programa vai no ar, transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 da Soul TV ou no próprio streaming do Poa Stream TV, de Porto Alegre para o mundo. A Poa Stream é uma TV de Porto Alegre que leva até você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E ambientalize, né? Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, Métodos Soluções de Engenharia e a Bem Medical Soluções em Saúde. Assine nosso canal, ative o YouTube através da notificação do sininho. Direção-geral, Fabiano Brasil, o fabuloso, coordenação de jornalismo, o Tabson, e a coordenação técnica, o nosso querido Eduardo Azevedo. Pois é uma emissora do Grupo F Brasil. Siga e patrocine aí, aproveite. Estamos com mais de 128 mil views nos últimos 18 meses no YouTube. Hernani, querido, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom falar contigo aí. E tudo tranquilo, em paz. Tudo bem. Fez a entrega da secretaria. Concluímos mais uma missão, mais um ciclo aí na vida pública. Um prazer estar aqui, Chicão, contigo, tá, todos os teus telespectadores. É uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. A gente traz para cá, ou a pessoa está numa função importante, ou ela desenvolveu uma coisa importante, ou produziu uma coisa importante, ou fez algo fora da curva. Eu vou te classificar nas 4, tá? Porque realmente tu é uma pessoa que a gente vem acompanhando já há bastante tempo aqui no Poa Stream. O Fabiano Brasil fala sempre em ti. Meu grande amigo. E estava colocando aqui, né, me preparando para falar contigo aqui no programa. Me chama a atenção, primeiro, vamos colocar aqui, né, como é que é o Hernani, o mindset, quando a gente está falando de cabeça, o papai e a mamãe lá, o início do Hernani, quais são os principais valores que tu levou lá do início da tua formação? Pois então, Chicão, eu sou agricultor, né? Eu nasci lá no campo, me criei no campo, então minhas raízes estão lá no interior e eu nunca abandonei. Sim. Eu acho que eu considero muito, né, o aprendizado, valores, princípios que a gente recebe de família, né, de criação, eles são muito caros para mim e é isso que nos norteia, isso que nos conduz a nós ter uma trajetória, uma caminhada. E por isso que eu, né, sempre agricultor, agora, claro, afastado um pouco das atividades, mas nós temos uma propriedade lá em Santo Augusto, lá no interior, que meu irmão administra lá, a propriedade da família, do meu pai, a minha mãe já é falecida. Opa. E depois eu acabei indo para a vida pública, né? Também influenciado, porque o meu pai foi prefeito lá de Santo Augusto 2 vezes, a minha mãe foi vice-prefeita lá, então tios meus foram vereadores e eu acabei indo. Eu tenho uma capacidade muito de relacionamento, de diálogo. O pessoal saber, Santo Augusto é perto de Juí? Juí perto de Santo Augusto. Sim, Juí pertence à grande Santo Augusto. Lá na região noroeste do estado. E então eu acabei me fazendo essa caminhada, né? Comecei lá como vereador, lá em Santo Augusto, e sempre com a cabeça, né, em todas as funções que eu ocupei, com a cabeça do privado, do empreendedor. Eu acho que o Estado, né, tem muita coisa para evoluir, para avançar, para melhorar, né, e sempre o que me move a estar na vida pública é construir uma sociedade melhor, é você melhorar a vida das pessoas, o bem comum, né, um Estado com mais oportunidades, com mais, né, um Estado mais justo para todos.
E então eu comecei na vida pública como vereador. Depois tem meu conterrâneo, meu amigo de infância, o Jerônimo Gergen, Certo. que é de lá, foi deputado estadual, eu coordenei as suas campanhas e fui chefe de gabinete dele por 8 anos, né, trabalhamos juntos, e aí surge a oportunidade de concorrer a deputado estadual, e aí estou no 4º mandato e já, né, tendo passado aí por 2 secretarias da Agricultura, do Desenvolvimento Econômico, e também fui presidente da Assembleia Legislativa. Então, muito aprendizado, muita experiência aí nesse caminho. Cara, sensacional. Eu me chama a atenção a tua construção. Tu é uma pessoa que, eu estou te falando de fora, quem te olha, tá? Que tu vai captando as coisas que estão no teu ambiente. E tu tem um processo de aprendizagem bem diferenciado, bem fora do comum, tá? Ou seja, para mim, tu é um ponto fora da curva, porque conforme tu vai galgando, tu vai absorvendo o ambiente, vai te adquirindo isso. Como é que funciona esse processo de aquisição, né? Porque ele falou, agricultura, Santo Augusto, vereador, deputado, secretário, e tu é sempre a mesma pessoa, que valores, princípios. Isso é uma coisa que eu também cuido muito e valorizo muito, é você não mudar, porque os cargos e as funções que a gente ocupa, eles são passageiros, né? Isso é uma excelente. Tudo tem início, meio e fim. Eu fui presidente da Assembleia, acabou, terminou, concluiu o mandato. Já fui secretário da Agricultura, teve o início e teve o final. Agora, no desenvolvimento econômico, eu comecei essa jornada, né, na agricultura lá com o governo Sartori e agora com o governador Eduardo Leite, de 2023 até agora, há poucos dias atrás, quando eu saí da secretaria. Então, você não pode se apegar em cargos e você não pode pensar que aqueles cargos são para a vida toda. Então, você não mudar de jeito, manter sempre a mesma linha, a mesma postura, o mesmo jeito, né? Eu sempre fui e trabalhei com muita simplicidade, papo franco, direto, aberto, transparente. E eu acho que isso foi dando também Isso é inegociável essa na política. Hoje, né, na vida pública, você acaba tendo muitas oportunidades de conhecer pessoas novas, né, ocupando funções, especialmente no executivo. Chegam lá demandas de empresários, de trabalhadores, enfim, de todos os setores da nossa economia, trazendo alguma necessidade que a pessoa tem, que a empresa tem, e a partir daí você cria conexões, você cria relacionamentos e se transforma em amizades. Eu tenho essa capacidade também, essa facilidade de fazer amigos, e por isso que na nossa conclusão do trabalho que fizemos aí no encerramento, a prestação de contas lá no Palácio Piratini, me surpreendeu o número de pessoas que foram lá. Fiquei sabendo que tinha mais de 500 pessoas. Muitos empreendedores de vários setores, políticos, prefeitos, deputados de outros partidos. Eu também sempre tive uma linha de posição ideológica, centro-direita, mas com muito respeito. Eu acho que a gente, aquela história, respeita para ser respeitado, né? Tem aquele velho ditado. Então a gente, né, acho que tem que compreender também que nem todo mundo pensa igual a gente, tem pessoas que pensam diferente, a gente tem que ter essa capacidade, né, de compreensão também, e isso que sempre nos levou aí a fazer o trabalho. Eu costumo dizer que o Hernani é tipo daquelas pessoas que ele vai se surpreendendo, né? Porque ele consegue mais do que ele imagina que ele ia conseguir, e vai se surpreendendo positivamente. Isso demonstra uma humildade, ou seja, uma coisa centrada realmente no trabalho, e agricultor trabalha pra caramba, né? Eu sou filho de colono também, meu pai, e é uma coisa que é engraçada, né? O colono não tem sol, não tem chuva, vai trabalhar. Se tu tem... É uma atividade muito desafiadora, né? Porque ela é uma atividade exposta ao ambiente que tu não domina. Que tu não domina. Então, toda atividade, né, seja indústria, qualquer uma delas tem os seus desafios e as suas características. Mas a atividade da agricultura é a céu aberto. Então você não tem domínio sobre o clima. Então, às vezes chove demais num período que não precisa tanta chuva, em outros períodos que precisa chuva, não chove. Então, sempre haja inteligência emocional. Eu diria assim que eu sou agricultor, e o agricultor é alguém vocacionado, não é alguém que quer ser. Tu tem que ter vocação para ser agricultor. E realmente você tem que ter muita resiliência, muita persistência, porque às vezes você joga tudo, planta com todo cuidado, com toda atenção, e aí falta chuva, ou vem chuva em excesso, e aquilo que você imagina colher, você não colhe,
e aí no ano seguinte você tem que fazer tudo de novo com os mesmos riscos. Então, o agricultor é um resiliente, né? E da agricultura, né, Chicão, que sai a nossa alimentação. As pessoas sobrevivem do agro, né? Isso. Seja de manhã, o mindset, café, no almoço, né? na janta, a maior quantidade de neurônios vem do estômago, né? Exato. Que para conseguir coordenar toda a nossa alimentação, esse negócio. Então, o próprio vestuário, tudo que o calçado vem do agro, né? Vem a agricultura que produz tudo isso. E, naturalmente, a alimentação que é fundamental para que uma pessoa tenha uma boa saúde, e tendo uma boa saúde vai ter uma melhor capacidade de adquirir conhecimento e de produzir mais. Então, a base de tudo está na Hernani, quero aproveitar aqui logo no início, então, dar um abraço para a turma, né? Ney Mânica, que trabalhei com ele na Cotrijal, nos encontramos lá em Capão, né? O Paulo Sérgio também. Ney Mânica da época do futebol lá. Do futsal, Russo Preto. Russo Preto. Foi uma coisa muito interessante, né, Hernani? Porque eu tinha sido jogado no Inter, campeão pelo Inter, fui para Enxuta jogar o Campeonato Brasileiro e o Ney veio de querer me levar para o Russo Preto e não me toca. Ney, tu tá maluco? Né? Eu digo, mas é o seguinte, eu estou formado, mostrei para ele, se tu me arrumar um bom emprego, aí nós vamos conversar se eu vou jogar. Aí o Ney pegou com o Chimitão, não sei se essa história tu sabe, o Chimitão tinha combinado com o Ney, tu quer pegar esse negócio de Russo Preto, tu pega, mas não me mistura com a cooperativa. E o Ney, dirigindo, né, na sua habilidade negocial, puxou o meu currículo e disse, dá uma olhada nesse profissional. E o Chimitão olhou e disse, parece um bom rapaz, uma boa formação, né, e tal. E depois eu estou a fim de contratar ele lá para o Recurso Humano, para a organização em método, para a qualidade lá da Cotrijal. Então não pode ser assim, tá bom. Então eu vou contratar. Não falou que era para jogar. E durante o caminho, o Ney disse, mas eu queria só te avisar uma coisa, que vai ser o goleiro do Russo Preto. Pô, Ney, não, primeiro tu aprovou o profissional, depois é que ele vai ser o Russo. Não misturei os assuntos. Não misturou. Então ele tem uma habilidade, aprendi muito com o Ney Mânica. O Ney é meu conselheiro, meu orientador, meu padrinho, sempre me apoia muito, desde sempre, né? O Ney ele tem uma admiração e é um ícone. É um líder nato do agro brasileiro, né? O Ney transformou a Expo Direto, né, que era uma feira pequena, eu fui na primeira edição, fui todas, mas na primeira, e ninguém imaginava, ninguém sonhava que a Expo Direto alcançasse o que ela alcançou, em termos de interessante, porque eu fico feliz porque eu participei desse momento, Hernani. Por isso que a gente tem um vínculo muito forte, além desse momento. Então, o Ney era o diretor financeiro, o Chimitão era o presidente. Eu participei disso e a gente planejou a Expo Direto. O Ney tinha ido para Londres, viu lá as feiras dos agronegócios. Mas tudo bem, vamos voltar ao Hernani aqui. O primeiro bloco eu já passei, trajetória e mindset, tu falou as coisas principais, ou seja, o que é inegociável na política são valores e as influências que tu tem. Tu usa a agricultura como um modelo de um ecossistema para qualquer coisa, tudo vira agro, tudo vem do agro, então tu usa isso como o teu mindset de ecossistema negocial, né? E com muita resiliência em relação ao ambiente que tu falasse. O segundo bloco que eu botei aqui na política econômica, eu não gosto de ficar puxando o saco, né? E pessoas também não gostam que a gente fica puxando o saco demais. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, primeiro, na tua gestão não se perdeu a empresa do Rio Grande do Sul. Tu conseguiu negociar isso, é muito difícil com a defasagem de muitas empresas saindo. Então, assim, qual é o ponto principal para destravar mais ainda, porque eu acho que todo mundo vem com essa intenção, o crescimento do Rio Grande, porque a gente tem uma comparação ao lado nosso aqui em Santa Catarina, e a grama do vizinho sempre é melhor, né, gente? E outra, às vezes a gente acha que os outros estão na frente, em determinados setores tu vai olhar os números, os indicadores, é completamente diferente. Mas vamos lá, o que precisa para destravar o Rio Grande? Não, destravar não. Acelerar mais. O que acontece, Chicão? Eu sempre trabalhei nas minhas funções públicas com muito esforço, com muita dedicação, né, com muita doação. Acho que isso faz muita diferença quando você concentra energia, se dedica, se esforça, né, e trabalha com simplicidade. Eu entendo que a genialidade está na simplicidade. Sensacional. As coisas se resolvem de forma simples, na maioria dos casos, e de forma franca, direta, aberta, transparente, que foi o meu jeito e sempre vai ser o meu jeito de trabalhar. O que acontece? Para te criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos, para empresários apostarem e investirem naquele local, você tem que criar uma condição
que ela é formada por vários fatores. Por exemplo, o Rio Grande do Sul ele vem passando nesses últimos anos por um processo de transformação, que começou lá no governo Sartori, transformações internas da estrutura pública. O Rio Grande do Sul demorou muito tempo fazer reformas, readequar a máquina pública, ficou com estruturas obsoletas, que drenavam muitos recursos, e isso tirou a capacidade do governo, do Estado, em fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura, na educação, na saúde e na segurança pública. Então, naquele período do governo Sartori, nós chegamos ali numa situação muito difícil, né? Atraso de salários, repasse para fornecedores, pagamento de fornecedores em atraso, repasse para os hospitais em atraso, uma situação muito delicada e difícil. E o governo Sartori teve muitos méritos, né? Ele expôs as mazelas, diz, olha, gente, a nossa situação porque é essa. É essa. O Estado ficou, desde 1980 até 2020, em 40 anos, gastando mais do que arrecadava em 36 anos. Então não tem como sustentar. Então você começou naquele período do governo Sartori, e eu acompanhei isso, várias reformas, reduzir, extinguir, extinção de estruturas, de empresas, de autarquias, e depois, no primeiro governo Eduardo Leite, com o Ranolfo, se avançou mais em reformas administrativa, previdenciária, para diminuir o déficit, né, que reduziu, mas ainda ele é grande, para poder fazer com que o Estado tivesse melhor capacidade de investir, né, para melhorar a saúde, a segurança pública, e nesses últimos anos a gente tem uma evolução. O Estado melhorou, o Estado está diferente. Agora, claro que nós temos muita coisa a fazer. O Estado evoluiu na segurança pública, por exemplo, que afeta toda a população. Você percebe claramente essa evolução, o RS Seguro, a integração das forças policiais, que foi o vice-governador delegado Ranolfo que implementou. E agora a gente vem colhendo também esses resultados, esses investimentos. Em 2024, foi o ano que o Estado do Rio Grande do Sul atraiu o maior volume de investimentos privados da sua história. Foram mais de 100 bilhões. Entre eles, aquele investimento da CMPC, uma nova fábrica de celulose, aqui na Barra do Ribeiro, com 27 bilhões de investimentos, que vai gerar 12 mil empregos diretos na construção da fábrica, por 3 anos, e depois 6 mil empregos diretos na operação. Então, esse trabalho, essa jornada desses últimos anos trouxe o Estado, e nós conseguimos manter empresas aqui, inclusive algumas que iam para o Paraná, a gente conseguiu segurar aqui, o Estado fazendo também movimentos tributários de competitividade. Lá em Não Metó, em Cruz Alta, Chicão, o Neimânica liderando com a nova Cotripal e Cotrizal de Sarandi, em Cruz Alta, um grande complexo, o primeiro complexo de cooperativas de processamento de grãos para produzir biodiesel. Biodiesel. O Erasmo Batistella, em Passo Fundo, uma grande empresa de indústria de etanol, de culturas de inverno. Tudo isso porque o Estado fez mudanças estruturais e tributárias para dar competitividade. Então, a gente vive um momento novo, acho que a gente tem que avançar mais, acho que desburocratizar mais, melhorar mais o ambiente de negócios, tem muita coisa a ser feita, mas não podemos perder ou retroceder naquilo que nós avançamos nesses últimos anos. E aqui tem eu preparei uma pergunta aqui que diz o seguinte, equilibrar responsabilidade fiscal, desenvolvimento econômico, políticas sociais, sem cair no populismo. Me fala um pouquinho sobre isso, que é a realidade. Você sabe que, especialmente quando se aproximam as eleições, normalmente vem manifestações populistas, eleitoreiras, que apresentam como soluções milagrosas, mágicas, e não existe almoço grátis. O governo do Estado ele tem que ser olhado como a gente olha e cuida a casa nossa, uma empresa. Quer dizer, você tem que ter controle das contas públicas, disciplina fiscal, gastar menos do que arrecada, isso é fundamental, e você buscar formas de ir melhorando, performando melhor a segurança, a educação, por exemplo. O Estado vem nesses últimos anos avançando em escolas de tempo integral. Nós saímos de apenas 1% de escolas de tempo integral para 30%, e a meta é chegar no final do ano que vem a 50% das escolas estaduais de ensino médio com tempo integral, para qualificar melhor, preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Então, nós vivemos um tempo hoje de polaridade. Acho que está passando, o pessoal está cansando. Está diminuindo muito, está cansando, porque eu entendo que o Rio Grande do Sul ele precisa dessa maturidade, precisa de união e menos extremismo, porque os extremos, eles respeito quem pensa diferente,
mas eu entendo que a radicalização ela não constrói. É. Né? E governar é unir e não dividir. Então, eu vejo muito, às vezes, né, normalmente... Pessoas batendo ou brincando muitas vezes com isso, né? E brigando entre si. A gente não deve brigar com as pessoas. Nós temos que brigar com os problemas, enfrentar os problemas e solucionar os problemas para construir uma sociedade melhor. Eu adoro o ditado aquele das lutas marciais, né? Lute, não brigue, né? Exatamente. Lute, vamos lutar, cara, mas não brigar, Então, né? Olha, as opiniões contrárias ao objetivo comum une. Então, cara, isso que tu está dizendo. Nosso objetivo é desenvolver, então vamos juntar. Se a gente vê o equilíbrio, a vida, tudo está no equilíbrio. Né? Sim. E quando às vezes as pessoas misturam, tu é equilibrado, então tu é de centro. Não tem posição. Pelo contrário, tu pode ter posição como eu tenho um posicionamento centro-direita, como sempre fui, mas com responsabilidade, com equilíbrio, com diálogo, respeitando quem pensa diferente, né? Porque quando você está no executivo, você é eleito por uma maioria, mas você tem que governar para todos. Né? E tem que ter essa capacidade, essa habilidade, porque senão você acaba criando divisões, tensionamentos, que isso não vai para o lado emocional a construir uma sociedade melhor. Tu sabe que eu tive essa angústia durante muito tempo, né? Porque eu já não aguentava mais. E eu fui fazer a cadeira Poder e Justiça 8 no doutorado da PUC, na escola de Direito lá e Filosofia com o Drayton, que hoje é o nosso pró-reitor de graduação lá. Ele é meu orientador do meu doutorado, para entender esse negócio. E é bem isso que tu disse, cara. Eu preciso compreender, e aí tem um teste que eu fiz da URGS para saber qual é o meu posicionamento político. Gente, são mais de 15 categorias diferentes de pensamento. Uhum. Então, tu é mais progressista, tu é mais tal, tu é mais liberal. Cara, então assim, tu é de que lado? Eu digo, sobre que assunto? Né? As pessoas, a gente está chegando num nível de detalhe, e tu me parece que tem essa noção, aquilo que tu está falando. E outra coisa, às vezes, hoje as discussões elas se resumem à ideologia. Eu acho que a ideologia, eu tenho, né, as tuas crenças, consciência que ela é importante, mas o mais importante na minha avaliação é você fazer entregas, é você melhorar a vida das pessoas, é você construir uma sociedade melhor. E isso se faz com trabalho, com diálogo, com capacidade de unir e aproximar pessoas. Então, as entregas, para mim, elas são muito mais relevantes. O que eu quero é que as pessoas tenham um atendimento de saúde cada vez melhor, uma educação com mais qualidade, uma segurança pública cada vez com mais atuação eficiente. E a gente vem caminhando nessa direção, mas claro que precisamos mais. Falando em alimentação, Chico, é um importante dado aqui. O Estado, nesses últimos anos, em função do equilíbrio das contas públicas, está conseguindo investir mais na alimentação, na merenda escolar. A média nos últimos anos, o Estado investia 17 milhões, em torno de 17 milhões em merenda escolar. Só nesse ano de 2025, agora no ano passado, foram investidos 170 milhões em merenda escolar. Okay. Então, ou seja, vai melhorar a cabeça das pessoas. Você para de dar, às vezes, um biscoito, algum lanche mais, né, com menos mata fome, e vai dar alimentação para as crianças. Por quê? Porque o Estado hoje consegue fazer isso. E isso faz muita diferença, porque uma criança bem alimentada, ela vai aprender melhor, ela vai ter uma condição melhor de vida, e isso reflete também no melhoramento da sociedade como um todo. Aquilo que a gente falou do mindset, né? Tudo vem de uma conjuntura alimentar, aquele negócio, aliás, também tu foi o que mais implantou a parte de irrigação, né, no Estado. A irrigação está Estado. Avançando também, a gente precisa ainda acelerar mais, mas conseguimos, né, a aprovação do Código Florestal Estadual do Meio Ambiente. Tudo é negociação. Foi um avanço importante, né, um trabalho conjunto da Farsul, da FETAG, das federações, junto lá com a secretária Marjorie. Então a gente vem evoluindo. Construindo. E a mudança também no serviço público ela é cultural. Você tem que ter um tempo, não é chegar lá e apertar um botão, como muitos falam, chegar lá e demitir todo mundo, não pode. Não consegue. Então você tem que ter muito jeito, muita coragem e muito jeito. E quanto mais coragem você tem, mais jeito você tem que ter para poder fazer as mudanças. Então eu vou te dar um nome que muitas vezes tu é valente, tá? Então valente, é uma valentia, isso é bacana. Bloco 3, legislativo na prática. É interessante conversar com o Hernani, porque ele já vai respondendo as perguntas que eu preparei aqui na fala dele. Então,
A assessora dele já tinha me falado sobre isso, tá? Então estou acelerando aqui. Não foi nada combinado. Nada combinado. Legislativo na prática, tá? O que o cidadão comum ainda não compreende sobre o funcionamento do legislativo para conseguir compreender essa tua fala? Porque a gente acredita que a grande população compreenda, mas a gente sabe que tem uma dificuldade porque tem um histórico de discernimento. São duas coisas diferentes. O legislativo, né, eu passei por lá como vereador e também como deputado. E no executivo. E no executivo. Tem diferenças. Sim. Né? O legislativo é um receptador de demandas e faz o encaminhamento. Né? Demandas de empresários, de vereadores, de prefeitos, lideranças políticas e empresariais te demandam e você encaminha. No legislativo, você pode ter eu também defendo que você tem que sempre tentar encontrar o perfil melhor possível para aquela função que a pessoa vai desempenhar. É assim numa empresa, é assim na agricultura, né? Nem sempre um bom operador de máquinas é um bom gerente. Ou nem sempre um bom gerente será um bom diretor de uma empresa, né? Porque às vezes são perfis diferentes. Na política também é muito semelhante. Tem pessoas que têm um perfil mais para o legislativo, né? Que tem posições mais contundentes, debates ideológicos que são importantes, posições mais radicalizadas. E no legislativo você atua normalmente mais para o teu nicho eleitoral ou para o setor que você defende. Então, é um perfil, né, que temos aí vários políticos, deputados, senadores, né, vereadores que têm essa atuação. Quando você vai para o executivo, muda. Sim. Você tem que ter um perfil mais de gestão. E a gestão requer equilíbrio, capacidade de unir. Né? Governar é unir e não dividir. Então, são situações diferentes. E nem sempre um deputado atuante, nem sempre é um bom gestor no executivo, porque tem que avaliar muito o perfil. Mas tu cumpre esses dois papéis, tu já vivenciou esses dois papéis. Eu gosto mais do executivo. Eu gosto mais do executivo. Porque daí, que bom. Porque eu tenho uma capacidade de chamar pessoas, de envolver todos, sentar na volta da mesa, buscar solução. Mas tu chega no executivo por uma competência do legislativo, de reconhecimento do legislativo, também, no teu caso. Perfeito, porque eu sempre fui um deputado também muito atuante em tentar resolver problemas. Eu gosto de entregas. Comigo, lá na secretaria, era assim, não o pessoal que trabalha contigo deve se queixar que tu deve ser um work lover. Chegou o problema, tem que ir atrás da solução, tem que achar uma forma de encontrar. E também, se não tiver como, tem que dizer não também. Tu tem que ter uma relação muito franca, porque senão as pessoas, eu não concordo e não faço, enrolar. Criar expectativa. Ou criar expectativa e não poder atender. Perfeito. Tem que ser muito claro, franco e tentar, naturalmente, de todas as formas, resolver os problemas. Então qual é o papel do cidadão nessa hora da eleição? Eu acho que o papel do cidadão é avaliar. É se informar mesmo. É se informar, avaliar o perfil, o histórico, né, os serviços prestados. Isso é importante, porque quando você vai fazer uma escolha de um representante, seja um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente da República, você vai delegar uma procuração sua para que aquela pessoa possa fazer a gestão do seu estado, do seu município ou do país. Então você tem que avaliar o perfil, a capacidade, o histórico, o trabalho prestado. Eu sempre digo que a história é bonita porque você não inventa e você não muda ela. Cada um tem a sua. Né? E eu também, né, tenho muita alegria de que nessa trajetória minha na vida pública, pelos cargos que eu ocupei, como secretário, presidente da Assembleia, eu sempre carreguei exatamente um trabalho, né, com muita simplicidade, sempre fiz um trabalho com muita simplicidade e pude conhecer a realidade do Rio Grande do Sul, né, nos mais variados setores. Primeiro era no agro, como na agricultura, agora de forma mais ampla na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, a gente conhece, eu tenho certeza de que o Estado, né, tem muita... Nós temos uma capacidade empreendedora admirável aqui, nós temos muitas fortalezas, muitas coisas boas, né, uma vocação empreendedora admirável e nós temos que avançar. Então vamos avançar. E o Brasil? Pois olha, o Brasil vive um momento bem desafiador. Né? Nós estamos inseridos num contexto geopolítico e da economia globalizada. Eu vejo com muita preocupação, porque hoje o nosso país, o comando, ele não tem um cuidado com o gasto público, é muita gastança. Você fazendo o social, ele é muito importante.
mas ele tem que ser feito com o Coerência. resultado do crescimento econômico, porque senão não tem sustentação. Você não pode fazer o social gerando déficit nas contas públicas. Isso é irresponsabilidade, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam do poder público em algum determinado momento, né? Esses programas permanentes, sem porta de saída, são muito preocupantes, né? Você tem que ajudar as pessoas naquele momento que elas precisam, mas você tem que criar um caminho para dar dignidade, para que as pessoas possam caminhar com as suas próprias pernas. Não somente dar o peixe permanentemente. Você tem que dar o peixe em algum momento, mas você tem que dar o anzol para ensinar a pessoa a pescar também, para que ela possa ter, né, a sua condição de prover o seu sustento. Então, eu vejo com muita preocupação a forma como hoje está sendo gerido o nosso país. Isso gera um desequilíbrio fiscal violento. Essa conta vai chegar, a inflação está aí. Precisamos retomar o rumo, porque o Brasil também é um país maravilhoso. Nós tendo uma boa gestão, com foco, com responsabilidade, eu não tenho dúvida de que o Brasil vai se tornar uma grande potência. Nós já somos na produção de alimentos, né? Nós temos aí muito, né, a ensinar para todo o Brasil, exatamente, para todo mundo, né? No próprio setor industrial, mas nós temos muitos problemas, especialmente de gestão, que tem que ter mais responsabilidade com o gasto público, com a estrutura pública, para que a gente possa melhorar aí as condições e fazer o Brasil crescer. Cara, nota 1000. Então, assim, falamos sobre lideranças, essa visão, ou seja, preste atenção, é um dado importante, gente. A maioria das pessoas, a maioria dos votos das pessoas são decididas por impacto nas últimas semanas de campanha. O alerta que está se dando pode decidir, mas pesquisa. Exato. A tua decisão é nas últimas semanas, mas pesquisa antes. Faz o deverzinho de casa, né? Faz o dever de casa, faz o tema de casa que vai ser melhor. E é uma coisa interessante, porque nos outros lugares, outros países que eu dei aula e que a gente sabe como é que é a educação, tu não chega na aula para aprender, tu estudou antes da aula aquilo que tu tem que chegar na aula para discutir, senão tu não vai entrar na discussão. Então eu acho que é um pouquinho dessa cultura que tu está dizendo, de te preparar um pouquinho antes, né, Hernani? Tu é um cara que trabalha cedo, agricultura, o cara tem que preparar a terra, tem que preparar para depois plantar, para depois colher, para depois entregar. Então são partes do processo. E essa visão sistêmica é muito interessante na tua maneira de te posicionar. Um fechamento mais humano, inspirador, vamos colocar assim, né? O jovem, tá? Que quer entrar na política, porque a gente precisa, tu é um cara jovem, tu tá na política, com ética e propósito, o que ele precisa ter para ele poder entrar na política? Como é que tu coloca? Olha, esse é um assunto muito importante e eu tenho sempre estimulado a pessoas que têm essa vocação, que a política também é uma vocação, né? Quando você vai fazer vida pública, você tem que abrir mão de muitas coisas, começando pelo convívio familiar. Você acaba arrastando a família junto para dentro também, você se envolve a vida pública. E é muito importante que a gente possa trazer pessoas novas, oxigenar a política. Eu mesmo, né, estou fazendo um movimento agora, construindo uma pré-candidatura a governador do estado. Então, entendo de que o meu ciclo, Chicão, como deputado está encerrando e abrindo oportunidade para novas lideranças surgir também e trazer a sua contribuição. Acho que a política ela não pode ser para sempre, para a vida toda. Você dá a sua contribuição, faz o seu trabalho, se tem oportunidade de ir para um novo desafio, vai, e é assim que eu penso. E trazer pessoas para a vida pública, pessoas novas, é muito importante. Nós precisamos oxigenar a política com boas ideias. Hoje a gente vive um momento, né, talvez muito estimulado pelas redes sociais, da chamada lacração. Né? Quem lacra, quem radicaliza, é que acaba tendo mais likes, mais curtidas. Eu tenho um perfil do diálogo, do equilíbrio, da construção e da entrega de resultados. E é muito importante quem deseja vir para a vida pública começar a participar, se conectar com partidos, e eu estou no Progressistas, né? Partido que você tem alguma conexão, porque para disputar um cargo público você precisa estar, pela legislação eleitoral brasileira, filiado a um partido político. É muito importante, né, essa disposição de jovens a participar da vida pública e ajudar a melhorar a nossa sociedade, que esse é o grande propósito e principal objetivo, na minha visão, de quem está na vida pública, é melhorar a vida das pessoas, melhorar a sociedade onde a gente está
inserido. Vamos dar uma especulada, então, agora para o futuro. Hernani, fica ruim falar, né? Isso tudo tem muitas articulações que estão em andamento nesse momento e requer, né? Eu adoro aquela ideia do cara assim, existem grandes projetos, eu tenho grandes projetos, mas grandes projetos requerem sigilo também, né? Então tem algumas coisas que têm seu tempo que eu preciso colocar em negócio, se sabe muito que o tempo e o sigilo são coisas importantes nas construções das coisas. Uma ideia é uma hipótese, não quer dizer que vai acontecer em cima disso, tá? Mas vamos falar de sonho, então. 10 anos para frente, como é que tu gostaria de ver os recursos humanos, o Hernani, nessa situação toda daqui a 10 anos? Vamos projetar daqui a 10 anos. Olha, evoluindo, melhorando cada vez mais. A vida é um eterno aprendizado e a gente tem que utilizar as oportunidades que tem para a gente ir evoluindo enquanto cidadão também, né? Nós temos que ajudar a dar a nossa contribuição em cima daquilo que a gente faz, da função que a gente desempenha, para poder ajudar outras pessoas, compartilhar as experiências que a gente adquire e construir uma sociedade melhor. Então, né, estou muito animado aí com as perspectivas que estamos construindo aí, da possibilidade, né, nesse caso agora, nesse momento, como pré-candidato a governador do estado, né, estou muito animado, muito motivado, né, e certamente chegando e dando certo, porque é uma construção, é uma longa caminhada, dando certo, nós vamos fazer aí um trabalho com muita dedicação, com muito esforço e vamos nos doar muito aí para poder fazer com que o nosso Rio Grande do Sul possa evoluir e crescer cada vez mais. Muito bacana, é step by step, né? É passo a passo, é degrau a degrau, é dia a Tudo dia. Na vida é assim, né? Nada tu sabe, Hernani, que quando tu pronto. fala sobre isso, o fenômeno político é um fenômeno bastante complexo, né? E se eu achar que o ser humano é complexo, que a sociedade, que as empresas, as instituições são complexas, a sociedade é complexa, é muita complexidade, aquilo que tu falou. Para mim dominar um fenômeno, eu preciso ter claro algumas coisas, né? Primeiro é não julgar, observar como é que funcionam as coisas e não fazer julgamentos, é bom ou ruim. Não, como é que eu intervenho nesse julgamento? Depois disso, eu preciso conectar interesses. É aquilo que tu falou, é plug and play. Acha os interesses comuns. Agora, onde tem esses interesses, tem o perigo também que a gente precisa fazer. Depois disso, eu preciso olhar com olhos dos outros. Eu posso não ter a mesma visão que os outros. Acha limites, até onde vai o que tu pode fazer e simplifica o que ele falou, porque senão ninguém compreende. Quando tu faz esse tipo de exercício que tu me mostrasses o que teu dia a dia aqui, isso faz com que um fenômeno se torne um conceito, que se torne uma teoria, que se torne uma ciência política. Então é um processo de aprendizado, mas é um processo de aprendizado natural e normal, que deveria ser o normal. E o que vai te dar muita experiência, muita bagagem é viver, é vivenciar. Porque ler, estudar te ajuda, ok? Mas muito mais do que leitura, do que estudo, é você viver na prática. Sim. E você vivendo na prática, você conhece, entende as dificuldades, as dores. E isso eu, no dia a dia, faço muito, né? Mesmo como secretário, como presidente da Assembleia, eu viajo de ônibus, eu vou ao supermercado. Você tem que ter essa conexão com a vida real das pessoas, para você também saber se o teu trabalho está sendo bem feito, se você pode melhorar, você pode aprimorar, e tudo ao seu tempo. Eu estava uma vez conversando com o Paulo Brossard, numa confraria a confraria do Senadinho, que o Neymar, o Paulo Sérgio Pinto, todo o pessoal lá participa, e cheguei mais cedo, foi no meu primeiro mandato como deputado estadual. E aí ele estava lá sentado, ele tinha também chegado mais cedo lá para o nosso encontro, e eu pedi, ministro, se o senhor fosse me dar um conselho, que conselho me daria? Aí ele disse, meu filho, faça tudo combinado com o tempo. Aquilo que você não combinar com o tempo, ali na frente o tempo te cobra. Então, tu tem que ir fazendo a construção passo a passo, né, no tempo certo, e eu tenho comigo, né, e sou muito grato por tudo que eu alcancei, grato a Deus, e eu tenho uma coisa presente comigo, que tudo que acontece em nossa vida, o caminho que a gente trilha, seja ele por um lado ou por outro, tem a mão e a decisão de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte e Deus sabe o que é melhor. Às vezes você fecha uma porta para abrir outras, né? E você às vezes não entende isso, então às vezes coisas que acontecem que talvez num momento
é desagradável, você não gosta, mas pode ser um livramento, pode ser para que você trilhe um outro caminho. Então, acredito muito em Deus, o nosso ser superior, aí, que ele nos... Excelente. nos Hernani, guia, eu vou fazer aqui as palavras, né, que eu consultei, e aqui vem as palavras do nosso querido Khalil Sebe, hoje diretor de riscos do Banrisul, né? E eu concordo, eu acho que a tua principal característica, tu é um construtor de soluções, isso é muito legal. E para finalizar aqui, o que é confiança para ti? Confiança, para mim, é uma via de mão dupla, né? Quando você confia numa pessoa, você tem que ter reciprocidade. Eu também sou uma pessoa que, né, valorizo muito a lealdade e a coerência. A gente tem que ser coerente com o nosso pensamento, com o nosso trabalho. Né, eu tenho uma clareza muito, né, de que a vida não termina falando na política numa eleição. Você tem relacionamentos que transcendem inclusive as questões partidárias, né? Eu tenho amigos em todos, eu procuro dizer isso. Eu procuro cultivar isso, né? Porque são dimensões diferentes que a gente está vivendo. A sociedade é plural, é diversa, as pessoas pensam diferentes. Agora, eu não tenho o direito de julgar, de condenar alguém que pensa diferente do que eu penso. Eu posso defender o meu pensamento, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que ter essa capacidade. Hoje a gente está quase saturado com essa guerra, com essa radicalização, né, de amigos, de pessoas, de familiares se separando, não conversando mais, brigando. Não é assim que se constrói uma sociedade que a gente deseja, né? Então, acho que a confiança ela é fundamental para a gente prosperar, para a gente avançar, né? Lealdade, coerência, simplicidade, que são princípios e valores fundamentais, e a família. E eu vou te que é o nosso porto seguro aí que manda um beijo para os teus filhos, para tua esposa aí, né? Aquela turma lá, que parabéns pela família, que são valores importantes. Obrigado. E eu quero te dizer mais ainda, né? Quando eu escuto a tua fala, o que vem para mim aqui, né? E eu acho que esse é uma grande característica que tu tem, que às vezes a gente não observa, mas os outros observam na gente, né? Quando tu fala de escutar os oito, a confiança, né? Admitir o erro também, né? Aquilo. Então, deixa eu prestar atenção, porque às vezes no teu erro pode me alertar alguma coisa, e tu tem isso. Eu falo muito natural. da crítica. Eu sempre digo, quando a crítica é construtiva, ela te faz mais inteligente. Porque muitas vezes você cai num automático, numa zona de conforto, e você está fazendo as coisas achando que está certo e nem tudo está certo. Então, quando você é criticado, e quando uma crítica, claro, tem críticas que são destrutivas, que não... Criticar tu tem que zerar. Tu tem que zerar. Criticar por criticar, eu contesto e não concordo. Agora, quando a crítica for construtiva, uma observação, ela te faz pensar diferente. E o pensar diferente te torna mais inteligente. Então a gente também tem que estar aberto a críticas. Acho que muito do teu mindset é por essa característica nata que tu tem de saber lidar com isso. Cara, parabéns mesmo. Então aqui, para ter uma ideia, ficamos quase 50 minutos aqui conversando, né? Passou aqui. Que bom que tu se sentiu bem. Use aqui a estrutura toda nossa, a gente está torcendo por ti mesmo. Que Deus te encaminhe tua família, as coisas, tua saúde, a tua missão toda. E que a gente possa fazer parte dessa história. Convocamos todos os telespectadores aqui a fazer parte. Caminhar juntos aí. Querido Hernani, então, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, para encerrar aqui o nosso 206 programas, agora vai fazer 5 anos. Né? Como é que é? A rapadura é doce, mas não é mole. Lembrando sempre os nossos patrocinadores. Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. Isso aqui é um fenômeno, esse shopping. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, Métodos, Soluções de Engenharia e a Bem Medical, Soluções em Saúde. Gente, fiquem com Deus, até semana que vem. Mais uma vez, obrigado, Hernani. Valeu por tudo. Obrigado.